qual foi o motivo, numa das perguntas do Feijó, para eu chegar até aqui, Estados Unidos? Foi essa a pergunta, aqui dos Estados Unidos? Isso, para chegar aqui. Eu sempre vinha para os campeonatos e chegava aqui, fui bem recebido em algumas academias, né? Não posso negar. Mas assim, eu nunca me sentia livre para fazer como eu queria para meus atletas ou mandar meus atletas para cá. E isso me incomodava muito. Falei, cara, eu tenho que estar lá porque lá está o polo onde eu preciso para estar no meio dos grandes campeonatos, né? Então eu consegui uma parceria com o professor Leonardo Peçanha e nós montamos a parceria com a Cronos. E ele me deu a oportunidade que ele estava na Austrália e queria que eu fosse o, o coach do time de competição, que era uma área que ele não tinha muito. E com isso ele me deu muitas oportunidades de rodar o mundo. E eu posso dizer que o Leonardo Peçanha foi uma das primeiras pessoas que me valorizou financeiramente nessa função. Porque daí eles me pagavam minha despesa toda para ir para a Europa, ficar no europeu, dava seminários lá, me pagavam para comandar o camp e a gente participar dos campeonatos. Também aconteceu aqui nos Estados Unidos assim. Foi quando também eu conheci um dos atletas e aluno do professor Peçanha, que me gerou uma oportunidade de vir para os Estados Unidos, para mim e para os meus atletas. Montamos um projeto de competição aqui. Foi um processo também legal, né? E depois pintou uma outra oportunidade de eu estar abrindo minha própria academia. Eu dei mais esse passo. E eu estando aqui com a minha própria academia, eu consegui realmente trabalhar da forma que eu queria, trazer os meus atletas para cá e para que eles pudessem fazer esse intercâmbio, né? De forma, mas aí eu entendi uma coisa, meu foco era sempre campeonato. Eu falei, vem para cá campeonato, vem para cá campeonato, traz para cá campeonato. E chegando aqui eu falei, cara, o jiu-jitsu é muito maior do que campeonato. E então hoje eu cuido dos atletas, eu continuo trabalhando com isso, que a minha maior paixão é estar nesse meio competitivo. Só que o meu entendimento hoje ele é bem claro para o seguinte: eles precisam estudar o inglês principalmente, precisa. Se você quer viver do jiu-jitsu hoje, não tem como você não falar inglês, né? Você precisa, dentro da sua academia, conversar com o seu professor e buscar a função professor, que é aprender a como dar aula para uma criança, como dar aula para uma mulher, como dar aula para um iniciante, né? Como dar aula para aquela pessoa que tem um biotipo corporal diferente do seu, pesado, magro, forte, flexível, inflexível, como seria lidar isso, como lidar com mais pessoas, como estar numa recepção numa academia, como receber aquele cliente, como administrar a parte do dinheiro da academia. Entendi que a parte da uniformização também é muito importante e é isso hoje que eu falo mais para os meus atletas hoje. Metodologia também, né? Metodologia de ensino, estou aprendendo aqui mais com o professor Feijó, vai ter umas reuniões aí que ele vai me ajudar, porque ele faz isso com uma excelência gigantesca. Tudo isso é muito importante. A competição é um ponto dentro desse montante que é você ser um profissional do jiu-jitsu. E eu tive que mudar muito para crescer aqui dentro dos Estados Unidos, porque só a parte competitiva não ia me levar muito além do que eu poderia chegar com o jiu-jitsu, pessoal. E a competição durante muito tempo até tirou do jiu-jitsu quem realmente precisava dele, né? Porque, pô, a gente, né, eu também fiz isso durante muito tempo, focado em ganhar campeonato, queria ganhar por equipe, queria ganhar da equipe dele. E a gente sempre focado em trazer mais atleta duro, mais pessoas duras, fazer um treino mais duro para todo mundo na porrada igual. E aí várias pessoas que realmente precisavam do jiu-jitsu não estavam preparados para aquilo e acabavam saindo da Sim. arte marcial. Então é importante a gente estar resgatando isso, né? Sem perder o foco competitivo, Não, é. porque eu acho Não, que isso mantém um nível técnico alto, né? sim. Mas a gente olhar o jiu-jitsu é muito maior que isso, né? E o que me trouxe aqui foi o mundo competitivo, falando de mim, né? Então eu não posso perder isso. Eu gosto disso, eu sou apaixonado por isso, mas eu preciso entender que para eu poder viver do jiu-jitsu, né, ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, eu preciso entender que o jiu-jitsu ele é muito maior do que o mundo competitivo e, consequentemente, profissionalizar os meus alunos, os meus atletas, as pessoas que acreditam no nosso trabalho, profissionalizar eles e mostrar para eles o quanto o mercado de trabalho valoriza quem se dedica e quem esteja preparado para as oportunidades. Isso é uma fala que eu tenho repetido bastante ultimamente. Esteja preparado para as oportunidades. E estar preparado é isso, é o estudar, é o passar por todo o processo, é fazer os cursos que a IBJJF tem, é buscar mais conteúdo. O FJ tem IBJJ Protec aí, com um arsenal de trabalho diferenciado com vários atletas e professores renomados no Jiu-Jitsu. Ele tem a metodologia de ensino dele toda lá dentro também, onde você pode aprender, né, a construir isso. Você realmente
cuidar e se envolver mais dentro da sua academia, nas aulas. E, claro, ter todas as documentações, passaporte, visto, etc. Porque daí quando alguém te ligar para alguma oportunidade, você fala, tô aqui, tô pronto. Pode me levar para onde que for, porque eu falo inglês, eu já dou aula, eu tô assim, eu tô assado. Então esteja preparado para a oportunidade. Isso não é gasto, isso é investimento na sua própria vida. Pô, isso é bem legal que tu falou. A gente estava conversando aí já da documentação tua, dos teus atletas, né? Todo mundo que o Marquinho veio para cá certinho, fez a documentação dele, tá agora com a entrada com o Green Card. Ricardo, isso. Os atletas dele também todos com visto de atleta para poder trabalhar aqui, para poder viver do Isso. esporte aqui. E muita gente quer vir, só quer vir e vem do jeito errado, né? Não tem esse Sim. preparo, não quer fazer e acaba se tornando mais difícil. Aí tem que submeter a coisas que não gostaria, né? Fala um pouquinho como é que é essa burocracia para vir para cá, Marquinhos. Então, pessoal, hoje em dia, tá, as coisas foram mudando ao longo do tempo e tu começa a entender algumas coisas. E hoje, para você vir para os Estados Unidos através da luta, você precisa ser um profissional da luta. O que é ser um profissional da luta? Essa parte eu tô falando profissional, não é nem você tá ganhando dinheiro com a luta, o profissional ganha, trabalha e recebe. Não. É a tua vida toda tá envolvida nisso. Luta. Você está divulgando seus treinos, você está divulgando a sua alimentação, você está divulgando que a sua vida é envolvida pela luta. Até para você conquistar o seu visto hoje, eles pedem o seu ranking de resultados, eles vão analisar como é a sua vida, eles vão olhar a sua rede social, eles vão olhar dentro do site da IBJ se você realmente existe lá dentro. Então, assim, você precisa ser profissional. E quando chegar aqui nos Estados Unidos, a vida não é fácil também. Ela é tão difícil quanto no Brasil. A diferença é que se você se dedicar de verdade, né, e correr atrás, mostrar o seu trabalho com o jiu-jitsu, o quanto ele é valioso, você tem retorno, né? Eu não gostaria muito, é o que eu tento hoje evitar com os meus atletas, que eles venham para cá e se dediquem 100% fora do jiu-jitsu e acabe que o jiu-jitsu vai ficando em segundo, em terceiro, em quarto plano. E quase todo mundo que vem para cá hoje em dia chega aqui com uma ideia e acaba mudando porque fica com um pensamento maior no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. E eu acho que você precisa se dedicar para o processo jiu-jitsu, né? E sem pensar no dinheiro, mas se dedicar na evolução realmente. É difícil ficar sem dinheiro, pessoal, eu entendo isso, é difícil. Mas se você se dedicar no trabalho de verdade, se dedicar realmente a passar pelo processo, consequentemente os benefícios vão vir. E um dos benefícios é o dinheiro, né? E buscar entender o que você é bom, cara. Porque a gente tem duas pessoas aqui, ó, que fazem um trabalho, são donos, líderes de time, e eu me construí mais no mundo competitivo. O Feijó se construiu mais no mundo de formação, de liderança, de ensinamento, como fala, Mas de professor de mesmo, né? professor mesmo, entendeu? Tem muitos outros, eu falo muito, eu vou citar até o nome aqui, o Guilherme lá da BJJ Pix, Sim, acho que e é. ele vive do jiu-jitsu hoje com a mídia social. Tem O pessoas que Jaime do Muito Mais o Jaime Ação. do Muito Mais Ação, o meu sócio Cristiano Dick, né, ele é o presidente da Federação de Jiu-Jitsu de Santa Catarina hoje, e tem muitos outros aí, donos de marca Fightwear, né, que são faixas pretas do jiu-jitsu, mas não são atletas, não são formadores de atletas, não são professores de jiu-jitsu, mas vivem do jiu-jitsu, do que o jiu-jitsu tem de benefício. É, o mercado do jiu-jitsu está crescendo cada vez mais, né? E às vezes tu pode atacar em duas, três Três. frentes ao mesmo tempo e conseguir com isso aumentar. Marquinhos estava me explicando aqui o quanto que é tentador a questão do dinheiro aqui, né? É. Porque trabalhos de obra, de algumas coisas aqui paga muito bem. Então muitas vezes o atleta vem para cá e passa um perrengue no começo, mas a tentação de ganhar um dinheiro em outro segmento acaba tirando ele do sonho do objetivo, né? E lá É. na frente vai custar caro, né? Custa muito caro e o que acontece? Se você se arrepender daquilo que você não fez, cara, é ruim. É muito ruim para sua vida. Escuta o que eu tô dizendo, é muito ruim. E aí, o que acontece? Você foi lá, você foi pro lado, como é que fala? Não mais fácil, mas mais cômodo naquele momento que você, pô, eu preciso do dinheiro, vou trabalhar aqui, vou ganhar esse dinheiro, mas é uma coisa que você não gosta de fazer, mas você tá fazendo porque você precisa daquele dinheiro. Você não está mais disposto a pagar o preço, a passar aquele perrengue para tentar construir o que você realmente veio para construir e lá na frente, cara, você se vive frustrado, você vive mal consigo mesmo, entendeu? Você até talvez esteja ganhando dinheiro, mas você não é feliz. E eu acho que isso daí, eu já tenho experiências disso, né? Que não é bom para sua vida. Então,
Eu prefiro me arrepender do que eu fiz, do que eu tentei fazer, talvez deu errado, do que eu não fazer e lá na frente, pô, Feijão, e se eu tivesse feito? É, já era, não vai ter como voltar mais atrás. É verdade. E como é que foi para tu abrir a tua academia aqui? Então, eu estava trabalhando, né, numa academia aqui e duas pessoas resolveram investir financeiramente em mim, né? Foi conversado com a pessoa que estava, foi conversado com esses sócios. Eles gostaram do meu trabalho, do meu nome, né? E nós demos esse passo aí para poder abrir a academia. Então eles investiram, toda a minha parte de documentação sempre esteve certinha. Fizemos a troca lá, que chama troca de sponsor aqui, né? Mudei para a empresa e eles investiram na marca TMC de Jiu-Jitsu, acreditando que ia dar certo e deu. Nós ultrapassamos aí a linha dos 100 alunos, a academia está se pagando, sempre tem gente procurando a nossa academia. E estando na academia fazendo um trabalho bom, eu já tive mais 3 oportunidades para abrir outras academias com pessoas. Eu ainda não estou com o material 100% preparado para isso, mas nós estamos construindo. Mas foi através do meu trabalho, né, e da qualidade do meu trabalho, pessoas gostaram disso e resolveram investir para que eu desse esse passo aí de abrir a academia. E tu já tá com outras filiais aqui nos Estados Unidos, Eu né? tenho, hoje eu tenho 3 filiais nos Estados Unidos, 2 no estado de Ohio e uma em Connecticut, em Danbury, que é do professor Denis também, é de Blumenau, né? E nós estamos aí para anunciar mais 2 aí até o final do ano. Pô, que legal. E esse processo de trazer os atletas para cá, como é que funciona? Eles trabalham na academia contigo, dão aula também? Então, na verdade, não é trabalho, pessoal. Eles vêm do Brasil para cá, né? Existe hoje duas linhas diferentes de trabalho. Uma, eles vêm para cá para competir em algum campeonato. Eles passam um mês fazendo um camp daquele evento e vai competir com a gente, né? Uhum. E outro tem aqueles que vieram com o intuito de querer realmente mudar a vida dele até aqui. Como é isso? Eles passam 5 meses com a gente, que é o período dele de turista, né? Dentro disso, eles aprendem a trabalhar com o jiu-jitsu, a trabalhar com a metodologia de ensino, é, a entender horários, como é a vida do americano, a disciplina disso. Passa um processo de estágio na nossa recepção para entender como administrar a academia melhor ou aprende o inglês, né? E dentro disso, se eles estiverem preparados ao término desses 5 meses, como a minha academia está crescendo e os nossos filiais também, nós fazemos uma proposta para que eles se mantenham com a gente em algum lugar e aí damos entrada na documentação dele, baseado no que for melhor naquele momento, ou de atleta, para que ele possa seguir competindo, tendo resultados para nós, ou até num visto que a gente chama de trabalho, né, para que ele possa estar trabalhando aí na nossa academia com tudo legal e correto na nossa academia ou em alguma das nossas filiais que a gente consiga a oportunidade. Mas a gente traz ele hoje com o entendimento que ele precisa passar por um processo de aprendizagem totalmente diferente do Brasil, né? Então eles precisam passar por esse estágio com a gente, aonde é um estágio que eles aprendem muito como se fosse um estágio preparatório, para daí eles estarem preparados para essas oportunidades que estão aparecendo. E aí tu tem uma casa que eles moram Nós aqui, né? temos um apartamento aqui onde eles dividem isso, né? Eu dou um mês gratuito para eles hoje em dia, né? Antes eu pagava, dava todo mês, mas eu dou um mês gratuito para eles. Daí, a partir do segundo mês, eu cobro um valor simbólico para que eles entendam que precisa pagar para morar, né? E dentro da minha academia, ele tem algumas regras para seguir, como auxiliar na parte de limpeza e organização das coisas, como se fosse uma parte do pagamento por ele estar usando toda aquela estrutura e espaço, né? E quando isso não acontece, Feijão, também eu tive que ir mudando muito, quando isso não acontece, é cortado ali o tempo dele e a gente pede para que ele retorne ao Brasil, né? Porque eles precisam entender que aquilo ali, por mais que eles não estejam ganhando dinheiro, é um estágio preparatório para que eles possam ganhar dinheiro no futuro. E quando a gente for trabalhar com uma outra pessoa que, vamos supor, não é o pai, não é a mãe, não é o professor, não é o amigo, aquela pessoa não vai tolerar o teu atraso, a tua indisciplina, a sua falta de uniforme, a sua falta de cuidado com aquele cliente, você não ser uma pessoa gentil ao receber aquele cliente quando entra na sua academia. Ele quer isso tudo de você. E é isso que hoje eu exijo que eles aprendam na minha academia, com o intuito de que eles sejam melhores para ele mesmo e isso traga benefícios para ele. E quando eles entendem que isso não é para mim, é para eles conseguem dar esses passos grandiosos para frente. Quando ele não entende isso e vê isso como uma cobrança para a vida dele, pô, ficar me enchendo o saco,
ele não vai dar esses passos benéficos pro futuro dele, Feijó. E a gente que está há tempo nesse ramo, a gente vê quantas pessoas com talento que não querem desperdiçar oportunidade assim, né? Vários, Vários, né? vários, vários, vários. A gente tava falando até sobre os resultados, né? Tem atleta campeão mundial aí que você nem sabe que é campeão mundial e o título mundial não trouxe nada de benefício na vida dele, né? E tem atleta, e tem pessoas aí que não são campeões, mas, cara, que todo mundo ele passa na rua, meu, a galera quer até pedir autógrafo pra ele. Ele construiu uma carreira muito boa de outra forma. Então, assim, eu acho que esses aprendizados, essas pessoas que ele tem mais velha como nós, que estão ali para poder ensinar eles, tinha que ter mais valor isso da parte deles. Porque a gente está abrindo um caminho, facilitando um caminho para que ele chegue muito mais seguro, coisa que talvez lá atrás nós nem tivemos esse ensinamento, essa ajuda, né? Não tinha, não tinha mesmo. E, pô, a gente ouve muito Vitor Dória falando, tantos outros agentes e professores. Ser campeão mundial é uma coisa grandiosa, difícil, mas só isso não vai te trazer o sucesso. Não. No outro dia, a mesma coisa, conta para pagar, trabalho para fazer, e tudo que tu constrói além disso é que realmente é um diferencial, né? É. É bem nessa, cara. E foi coisa que eu tive que aprender com o tempo. Eu também tinha esse pensamento que o título mundial ia te trazer tudo. E não, cara. Tudo que você faz, como você se prepara para ser o campeão mundial, o que você vem construindo no antes, na sua profissionalização do esporte de modo geral, o título vai ser uma ferramenta que vai ajudar a impulsionar a sua carreira. Pô, eu sou campeão mundial, mas por trás disso eu já tenho um marketing muito bom, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E com o título mundial é como se fosse um marketing maior para sua carreira, o seu currículo, né? Ser mais agradável para aquilo que você vai conquistar, almejar ou conquistar, que é abrir a sua própria academia, ou sendo um coach de sucesso e tudo mais, entendeu?